Olá, meu nome é Fernanda Rondon, eu sou psicóloga do Vá com Alma. Eu quero trazer um assunto hoje que para a maioria das pessoas é muito delicado, que é o luto. Eu decidi fazer uma parte introdutória e aproveitar essa parte e dividir em dois momentos. O primeiro vai ficar voltado para as pessoas que receberam algum tipo de diagnóstico terminal e a segunda parte é mais voltada para a família. Talvez essa parte introdutória ela fique um tanto que extensa, mas eu acho que ela é importante para quem quer entender um pouco melhor sobre o assunto. Falar sobre a morte é difícil tanto para quem fala como para quem ouve. E por que eu acredito que isso seja difícil? A morte por si só, ela é um tema que é muito difícil para as pessoas lidarem. A todo momento as pessoas tentam recuar sobre esse assunto. Numa roda de amigos, quando a gente começa a conversar sobre esse tipo de coisa, as pessoas logo pedem para mudar de assunto, que o papo tá macabro demais, e no meio disso tudo, com todas essas dificuldades, ninguém fala sobre a morte. Atualmente, a morte ela é considerada um tabu. Falar sobre a morte é difícil porque ela envolve basicamente todas as pessoas dentro desse diagnóstico, ou então do prognóstico do paciente. No caso, é difícil, por exemplo, para o médico, para a enfermeira, para as pessoas que são os profissionais da saúde, porque eles vivenciam a morte a todo momento. Não só a morte, como a vida, como a doença e a saúde. São profissionais que precisam lidar com o amparo, que precisam lidar com a empatia, que precisam lidar com a compaixão. Um outro grupo são os pacientes, que recebem o diagnóstico, a informação de uma doença terminal. E o outro grupo são os familiares, os amigos, as pessoas mais próximas desse paciente. Portanto, o profissional da área da saúde pode ser o enfermeiro, ou então o médico, ou até mesmo um psicólogo ou um terapeuta envolvido na clínica, ou então no hospital, ou então com atendimentos particulares. A importância da sensibilização da fala e da postura, inclusive, desses profissionais, precisa ser diferenciada, precisa ser humanizada. Esses estágios eles foram criados pela psiquiatra suíça Elisabeth Kübler-Ross, que nasceu em 1926 e veio a falecer em 2004. Ela publicou um livro em 1969, cujo nome é Sobre a Morte e o Morrer. Dentro desse livro existem cerca de 200 histórias de vida. Esse modelo da Kübler-Ross não é científico. Por quê? Quando a gente fala de ser humano, a gente fala de subjetividade, a gente fala de peculiaridade. Cada um vai reagir e agir, cada um vai sentir conforme a pessoa, de fato, ela é. Eu vou buscar falar o máximo de uma maneira simples e natural, porque o objetivo aqui é acolher você. Não sei se você é da área da saúde, se você é uma enfermeira ou então se você é um médico, se você talvez seja a pessoa que tenha recebido esse diagnóstico, ou então se você é um familiar ou então um amigo muito próximo e que quer entender um pouco mais sobre esses estágios. Talvez você tenha procurado algumas informações na internet. Minha preocupação é de que você consiga entender, compreender um pouco mais desses estágios, sendo que, obviamente, o que eu vou falar aqui é um tanto que reduzido. Existe um mundo de informações dentro de cada estágio, desculpa. E como eu havia falado anteriormente, cada pessoa ela possui a sua subjetividade. E por que eu estou falando isso a todo momento? Eu vou dar um exemplo. Um casal decide ir a uma roda gigante, sendo que o João ele é um cara que tem muito medo de altura, mas ele topou o desafio da sua namorada, que é a Maria, de tentar enfrentar esse medo. Maria não tem medo de altura. No entanto, eles não têm a informação de que a roda gigante, em alguns momentos, ela para. E por brincadeira do destino, a roda gigante acaba parando no momento em que eles estão lá em cima. A Maria, ela começa a ouvir os gritos, ela começa a se sentir um tanto que incomodada pelo fato de estar lá em cima. O João, que é o cara, como eu havia dito, que tem medo, ele acha aquilo ali tudo completamente radical. Ele se sente em um momento de aventura.
Então, se a gente parar para analisar, é um casal que está vivenciando o mesmo momento, sendo que com reações completamente divergentes. E tudo bem, porque como eu disse, cada um vai agir e reagir à sua maneira. O intuito mesmo do vídeo é para conversar um pouco com você apenas sobre esses 5 estágios. Eu até peço desculpas se ficou muito longo essa parte introdutória, mas na minha opinião, justamente pelas leituras que eu venho feito, não só em livros como em artigos, é importante que você entenda, ainda que de uma maneira muito simples e resumida, um pouco desse processo que antecede o estágio em si. E eu quero que você conheça aqui comigo os 5 estágios de luto voltados para o paciente que recebe o diagnóstico de doença terminal. O primeiro estágio é o da negação. O segundo estágio é o da raiva. O terceiro estágio é o da barganha. O quarto estágio é o da depressão. E o quinto e último estágio é o da aceitação.